Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia também para você de casa. Que Deus te guarde nesse dia e que Ele te abençoe. Amém? Amém. Bom dia, mãe. Bom dia, filho. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você aí de casa também, que nos acompanha mais um dia, né, bem? Mais uma vez nós estamos aqui para louvar o nosso Deus, para aprendermos mais uma vez, né, daquilo que Ele tem guardado para cada um de nós, dos tesouros que Deus tem para nós. E agora, vamos orar para começarmos esse culto na presença dEle. Isso. Porque Ele é nosso Pai, então precisamos falar com Ele. Vamos falar com o nosso Deus? Vamos nos ajoelhar? olhar para frente, Santo Deus, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Cuide de nós, nos abençoe também. Senhor Deus, por favor, obrigado pela sua presença que está aqui, que nos sustém e nos guarda. Obrigado também porque o Senhor ainda nos deu a oportunidade de sempre conhecermos um pouquinho mais de Ti, Senhor Deus. E também que nós temos a oportunidade sempre de conversar com Ti. E estamos falando com o Senhor agora, através da oração. O Senhor nunca nos abandona, por isso que nós sempre pedimos a Tua presença. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nessa manhã, é amanhã no seu coração? É amanhã no meu coração e no seu. Também precisa ser. Por isso vamos cantar o hino 226. É amanhã no coração. Toda a escuridão da noite agora é sol. É manhã no coração. Vivo hoje a luz de último arrebol. É manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Ó Jesus, as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Posso ouvir os passarinhos a cantar. É manhã no coração. Minha vida é qual um dom dançoso mar. É manhã no coração.
Amém! Louvado seja Deus, né, bem? E que todos os dias possa ser manhã no nosso coração, realmente. Um dia muito em breve, um dia não, quando a gente fala um dia parece que é longe, né? Mas logo, logo, daqui a pouquinho Jesus vai voltar. E aí, amanhã no nosso coração vai ser completa, não é não? Sim. Verdade? Então, por isso nós cantamos. Hoje, enquanto nós aguardamos o nosso Salvador, nós cantamos disso. Nós louvamos a Ele, nós dizemos, é manhã no nosso coração. Que cada dia nós possamos ter essa certeza de que é manhã no nosso coração. Mais um dia chegou, mais uma oportunidade de nós agradecermos a Deus. Temos que ter um coração grato, não é assim? Para que a gente possa ter a companhia do nosso Deus todos os dias. Ontem nós estávamos falando, né, bem? Nós estávamos lendo sobre a presença dos anjos na nossa vida, do que Deus coloca em nós, né? Daquilo que Ele disponibiliza para nos ajudar, nos coloca os anjos para ajudar a nós. E a gente estava falando sobre isso, não é não? E que Deus, Ele sempre cuida de nós em todos os momentos. Ele cuida dos seus filhos, Ele manda anjos poderosos. Eu fiquei tão admirada quando eu li, a gente estava falando, né? Fica tão admirada que Deus não manda um anjo. Quando necessário, Ele manda milhares de anjos. Olha só que maravilha, né? Que Deus seja louvado por isso e que seja amanhã no seu coração todos os dias. E para amanhã ser completa, ficar melhor ainda, o que a gente faz agora, bem? Nós decoramos a palavra dele, que nem Davi fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, isso aí. E agora a gente vai recitar qual verso que a gente está... Marcos 16, 17 e 18. Isso, pega a sua Bíblia lá rapidinho, no capítulo 16 de Marcos, o verso 17 e 18. E nós vamos falar, vamos tentar colocar na nossa... Tentar não, nós vamos colocar, né? Vamos entesourar esse verso. Vamos conseguir, para a honra e glória de Deus. Vamos lá então? Vai contar bem ou eu conto? Em 3. 1, 2, 3. Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Amém. Louvado seja Deus. E que você tenha essa certeza nesse dia, que o seu Deus, esse Deus aqui, que faz tudo por nós, que se você fizer sofrer algum problema, estiver passando por uma dificuldade, Ele vai sarar, Ele vai curar, Ele vai restaurar tudo o que for preciso. Que Deus seja louvado, que você fique com Ele nesse dia, que possa estudar a sua palavra ao seu lado e que Ele lhe encha do conhecimento de tudo o que Ele quer. Ele tem muitas coisas, não é bem? Preparado para todos nós nesse dia. Que Deus seja louvado pela sua vida e fique com o estudo da palavra de Deus neste momento. Amém. Fique com o estudo, que Deus te abençoe. Amém. Bom dia, você que está aí em casa. Bom dia, amada igreja. Bom dia! Olha nós aqui de novo. Para fazermos o quê? A coisa mais gostosa do mundo, estar aos pés do Salvador. Existe um hino que diz que esse é o melhor lugar do mundo e nós estamos nesse melhor lugar. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia
acompanhar comigo o estudo de hoje, porque o estudo de hoje traz uma mensagem muito solene ao nosso coração. E eu confesso a vocês que eu orei muito depois que estudei o que li no Parábolas de Jesus, na Bíblia, e fiquei pedindo a Deus que Ele me desse sabedoria para falar essa mensagem com a importância a qual ela tem. E hoje nós estudamos aí alguns salmos, não foi? Abra aí então sua Bíblia, no livro de Salmos. Nós estudamos o Salmo 60, 61 e 62, certo? E nós vamos então meditarmos um pouquinho nesses salmos e então partirmos para a parábola que está lá em Mateus capítulo 21, acompanhado do Parábola de Jesus, capítulo 23. Aqui nesses salmos nós vamos encontrar pensamentos muito similares. No Salmo 60, nós vemos aqui Davi fazendo uma oração. Quero perguntar a você, aluno da Escola de Profetas, você já passou por algum tipo de rejeição? Aquela sensação de abandono, você já sentiu, pessoal aí de casa? Já sentiu aquela sensação de abandono, como se tivesse sido deixado sozinho, a lutar sozinho, abandonado, rejeitado? Você já sentiu isso na sua vida? Davi estava sentindo isso quando escreveu esse salmo. Ele estava se sentindo sozinho na batalha e questionando o Senhor nos desamparou, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos rejeitou, porque é assim que eu me sinto. E aí nessa oração ele fala, Senhor, restabelece-nos. O que você faz quando você sente isso? Todo ser humano já sentiu, né? A gente tem as emoções assim muito estáveis. O que você faz quando você se sente dessa maneira a qual Davi estava sentindo nesse momento? Davi decidiu orar, decidiu apelar a Deus e invocar a Deus para aquela angústia do coração dele. E aqui no verso 7 do capítulo 60, do Salmo 60, há a resposta de Deus para Davi. Olha só o que Deus diz. Deus fala assim, ó, meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filistia jubilarei. Deus estava dizendo, ei, eu cuido daquilo que é meu. Eu tenho cuidado daquilo que é meu. Jesus tem cuidado de ti, porque você é dele. Jesus tem cuidado de você, missionário, porque você pertence ao Senhor. Acaso eu esqueceria o filho que ainda mama? Não é a resposta do Senhor. E aí o verso 12 confirma essa segurança de que Deus não abandona aqueles que são seus. Davi diz, em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Creia nisso. Em Deus você é capaz de fazer proezas. E esse pensamento de confiança e de segurança no Senhor se estende para o Salmo 62. Aqui nesse salmo há uma exortação à confiança no Senhor. Você pode perceber isso a partir do verso 6, verso 7, verso 8 do Salmo 62. Só Ele é minha rocha, é a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Olha que segurança, jamais serei abalado. E é por isso que o salmista diz que, por confiar no Senhor, verso 5, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Como é que estava a alma do salmista? Silenciosa. Não havia dúvidas, não havia reclamações e murmurações, havia uma alma silenciosa, um pensamento que estava em paz, porque fazia o quê? Confiava no Senhor. Como é que estão os seus pensamentos? Como é que está a tua alma? Está em paz? Se não está, por que não está? Você tem um Deus que luta por você? Você tem um Deus que te ama? Isso tem que nos dar paz e fazer de nós uma alma silenciosa, porque esperamos no Senhor, porque confiamos na providência de Deus. E aqui no último versinho desse salmo ele diz, é a ti, Senhor, é a ti que pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras.
Tenha essa confiança no seu coração, que o Senhor Deus cuida de ti e que Ele é o seu alto refúgio. Partindo então para Mateus 21, nós vemos Jesus nos ensinando mais lições preciosas em suas parábolas. Eu estava comentando hoje com umas das alunas aqui na escola a respeito das parábolas de Cristo, e estudando sobre as parábolas de Jesus, eu tenho percebido que as suas parábolas são direcionadas para a igreja, para aqueles que são do Senhor. E essas últimas parábolas que nós estamos estudando, eu tenho percebido que Jesus tem sido mais direto, mais duro, mais claro do que nunca. Sabe por quê? Porque eram os últimos momentos da história de Jesus. Eram os últimos apelos que ele estava fazendo ao coração do povo judeu. Então Jesus trouxe parábolas que eram muito claras e diretas, a qual eles entendiam, e a própria boca deles muitas vezes proferia a sentença. E foi justamente isso que aconteceu nessa parábola aqui de Mateus, capítulo 21. A parábola está a partir do verso 33. Veja, ontem nós estudamos com o professor Clayton a parábola dos 2 filhos, e Jesus queria ensinar naquela parábola que nós precisávamos aprender a prontidão da obediência. Temos que ser prontos em obedecer ao Senhor. Quando Ele disser vai, tu não contesta, tu obedece. Agora, juntando a essa parábola, Jesus trouxe essa outra que nós vamos ler, que é a parábola dos lavradores maus. Com certeza você já deve conhecer essa parábola, você já deve ter lido alguma vez na sua vida, e hoje nós vamos nos aprofundar nela. E nessa parábola, ele queria ensinar que a omissão em se cumprir o propósito de Deus gera ruína. E esse é o título do nosso capítulo de hoje. Por que vem a ruína? Você sabe? Porque tantas vidas estão arruinadas, porque tantas pessoas hoje têm uma vida desgraçada. Nós vamos ver no estudo de hoje. A parábola é a seguinte, diz que um certo homem, dono de casa, plantou uma vinha, cercou essa vinha, construiu nela um lagar, edificou uma torre, deu elas a alguns lavradores e partiu, se ausentou do país. Mas diz que ao tempo da colheita ele enviou servos até esses lavradores e disse, me dá o fruto daquilo que eu dei a vocês. O que esses lavradores fizeram? Mataram aqueles servos. Mataram os servos. E aí o dono da vinha mandou outros servos e eles mataram de novo. Aí ele falou, mas será possível um negócio desse? Já sei, vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles respeitarão. O que eles pensaram? Eles pensaram o seguinte, opa, ele está enviando o filho. Vamos matar o filho, porque o filho é o herdeiro, e vamos ficar com a vinha para a gente. E foi o que eles fizeram, eles mataram o filho daquele proprietário. E aí Jesus parou a parábola e perguntou assim, quando vier, pois, o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Está no verso 40 do capítulo 21. Sabe o que foi que aquelas pessoas que estavam ouvindo responderam? Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arredará a vinha a outros lavadores que lhe remetem os frutos nos seus devidos tempos. Jesus olhou para ele e disse, a pedra que os construtores rejeitaram, ela veio ser pedra angular, pedra principal. Na hora eles entenderam que Jesus estava falando a parábola para quem? Para eles mesmos. E que eles haviam proferido a sua própria sentença com seus próprios lábios. Vamos entender o que essa parábola quer nos ensinar? Olha que interessante. Nós já aprendemos aqui em vários outros estudos que a vinha do Senhor é o quê? Representa quem? O povo de Israel. Nós já estudamos isso, já vimos isso, várias citações de Isaías dizendo a vinha do Senhor. A vinha do Senhor era o povo de Israel e a torre erguida nesta vinha era o templo do Senhor que foi estabelecido entre a nação. Os lavradores maus eram os líderes daquela nação, foi confiado aos líderes daquela nação que cuidasse da vinha do Senhor. Mas esses líderes, esses lavradores eram maus.
E diz aqui que quando Jesus levantou o povo de Israel, levantou a nação de Israel lá no tempo de Abraão, quando ele disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, porque eu farei de você uma grande nação. Deus estava querendo levantar um povo diferenciado. Um povo que era diferente de todos os outros povos que existiam na terra. Todas as nações que haviam na terra não tinham o conhecimento de Deus. Quem carregava o conhecimento de Deus? Abraão e sua casa. E Deus tinha um propósito. Ao dar a Abraão os conhecimentos, a revelação de quem é Deus, os oráculos divinos, ele estava querendo fazer de Abraão um farol para iluminar o mundo todo. Ao chamar Abraão e sua casa, Deus estava querendo alcançar o mundo inteiro, todas as nações. As pessoas tinham que se sentir atraídas pela vida de Abraão, mas para isso ele tinha que ser diferente. Ele não podia imitar os costumes do mundo, ele não podia viver da mesma maneira que os outros viviam. Ele tinha uma maneira diferente, porque ele havia sido instruído, educado pelo próprio Cristo. A nação de Israel, enquanto esteve sob a guia de Deus, foi educada, instruída pelo próprio Deus. Deus deu as orientações de saúde, Deus deu as orientações de como deviam viver, de como deviam falar, de como deviam se vestir, de tudo. E eles haviam sido educados e instruídos pelo Senhor, porque Deus queria fazer deles um representante de Deus aqui na terra. Eles deviam ser pequenos cristos. Assim como foi José para o Egito, deviam revelar a Cristo na vida deles. Mas a esse povo, Deus desejava fazer algo muito grande. Aqui no parágrafo que começa, Deus desejava fazer do povo de Israel um louvor e glória, diz que todos os privilégios espirituais lhe foram concedidos. Deus nada reteve que pudesse ser útil para a formação do caráter que os tornaria representantes seus. Agora, observe esse parágrafo do que Deus queria fazer com a nação de Israel. Sua obediência à lei de Deus os tornaria uma maravilha de prosperidade ante as nações do mundo. Ele que lhes podia dar sabedoria e perícia em todo artifício, continuaria a ser seu mestre e os enobreceria e elevaria pela obediência às suas leis. Se fossem obedientes, seriam preservados das enfermidades que afligiam as outras nações. Não ia chegar nenhuma enfermidade ao povo de Israel. E abençoados com vigor intelectual, seriam os mais inteligentes. A glória de Deus, sua majestade e poder deveriam ser revelados em toda a sua prosperidade. Deveriam ser um reino de sacerdotes e príncipes. Deus lhes proveu toda a possibilidade de se tornarem a maior nação da terra. Olha só quais eram os planos de Deus para o povo de Israel. Quando Deus chamou o povo de Israel e disse: eu farei de vocês cabeça e não cauda, Deus não estava brincando. Deus estava querendo dizer que em todos os aspectos da vida da nação judaica, eles seriam cabeça e não cauda. Os mais intelectuais, os mais capazes, os mais prósperos, eles seriam os mais abençoados, para que todos olhassem para eles e vissem: eu quero esse Deus. E esse era o resultado que Deus queria dar na vida do povo de Israel, a ponto de até os próprios pagãos reconhecerem a superioridade de servir a Deus. Só que tem um problema. Israel não cumpriu o propósito de Deus. Eles não alcançaram. Eles desatenderam as advertências de Deus. Eles se fizeram moucos, esqueceram-se de Deus, perderam de vista o alto privilégio e começaram a pensar só em si. Todas as dádivas que Deus foi dando, todas as bênçãos que Deus foi cercando a vida do povo de Israel, eles usavam só para benefício próprio. Era só para eles, para mais ninguém. Se tornaram exclusivistas. A salvação só era para eles, não era mais para ninguém. Eles foram infiéis à missão que a eles foi confiada. Perceba nesse parágrafo que eu vou ler para vocês. O Senhor instruíra o povo, é assim que começa o parágrafo,
de que ele era o proprietário da vinha e que todas as possessões somente lhes foram confiadas para usá-las para ele. Os sacerdotes e mestres, porém, não executavam os deveres de seu ofício sagrado como se estivessem administrando a propriedade de Deus. Roubavam-lhes sistematicamente os meios e recursos a eles confiados para o avançamento da obra. Sua avareza e ganância levaram-nos a ser desprezados até pelos pagãos. Assim foi dado ensejo aos gentios para interpretarem mal o caráter de Deus e as leis de seu reino. E Deus suportou isso com um coração de pai. Deus enviou profetas, advertências, e o povo de Israel fez o quê? Mataram esses profetas. Rejeitaram as instruções. Eles não amavam a Deus. E quando Deus enviou o seu próprio filho, o que eles fizeram? Invejaram, tiveram ciúmes, odiaram a Cristo a ponto de crucificá-lo, a ponto de dizerem: não queremos Cristo, queremos Barrabás. Solta-nos Barrabás e crucifica a Cristo, e que seu sangue recaia sobre nós e toda a nossa geração. Naquele momento, aquela decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir. Esta decisão lhe será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo naquele dia em que o livro há de ser desselado pelo leão da tribo de Judá. Foi escrito no livro a qual ninguém pode abrir, que está na mão de Deus. Você já parou para pensar que decisões que nós tomamos podem estar sendo escritas no livro de Deus? Foi isso que aconteceu naquele momento. Aquela decisão foi escrita e eles receberão a retribuição daquela decisão. Mas eles se consideravam os favoritos do céu. Jamais eles se consideravam a igreja de Deus aqui na terra, apesar de tudo que fizeram. Mas eles deixaram de cumprir o seu propósito. E o final da parábola diz que a vinha seria tirada deles. Você pode estar pensando, o que toda essa história tem a ver comigo, Joana? O que toda essa história tem a ver com a minha vida? Para a igreja atual, seria diferente? Quais são as lições que Jesus queria trazer para nós dessa parábola que foi falada há tanto tempo atrás? O que Jesus queria nos ensinar? Presta atenção nesse parágrafo que eu vou ler para você. Os guias judeus, começa assim o parágrafo, olhavam com orgulho ao magnífico templo e aos ritos imponentes de seu culto religioso, mas careciam de justiça, da misericórdia e do amor de Deus. Eles tinham um templo lindo, tinha ritos maravilhosos, cultos lindos, louvores que enchiam o coração, mas eles eram carentes de justiça, misericórdia e amor de Deus. A glória do templo, o esplendor do culto não podia recomendá-los a Deus. Porque naquilo que somente tem valor a seus olhos, não lhe ofereciam. Não lhe apresentavam um sacrifício de um espírito contrito e humilde. Quando se perdem os princípios vitais do reino de Deus, é que as cerimônias se tornam múltiplas e extravagantes. Vocês conseguiram entender isso daqui? Quando se perde esse espírito de Cristo, aí é que o povo sente a necessidade de ter aquele culto que tenha muita emoção, que levanta a mão para cima e faz aquela coisa toda, aqueles templos majestosos. Por quê? Precisa suprir o vazio que está na alma. Porque faltou o espírito de Cristo. Quando a edificação do caráter é negligenciada, quando falta o adorno da alma, quando se perde de vista a simplicidade da devoção, é que o orgulho, o amor e a ostentação exigem templos magníficos, adornos valiosos e cerimônias pomposas. Deus não é honrado por nada disso, porém. Não lhe é aceitável uma religião da moda que consiste em cerimônias, pretensão e ostentação, e em cultos tais os mensageiros celestes não tomam parte? Você tem noção do que é isso? O céu não se envolve com esse tipo de situação. Pode ter o templo mais lindo, os louvores mais belos, as cerimônias mais esplendorosas, as palavras mais veementes,
Mas se não houver ali um espírito de devoção, de busca de Deus, contrição de alma, os mensageiros celestes nem tomam parte daquele culto. O que Deus tem buscado na sua igreja? Frutos de santidade. Um caráter a qual se assemelha ao caráter de Cristo. Deus procura aqueles que querem honrá-lo através de expressões de louvores e ações de graças. Pessoas que entenderam que louvar a Deus em sua plenitude e sinceridade de coração deve ser feito. Aqui diz que louvar a Deus é tão dever quanto orar. E às vezes a gente prestamos como os nossos louvores a Deus. Como é que a gente às vezes vem para a igreja louvar o Senhor? Às vezes a gente nem abre a boca, né? O hino está cantando, a gente está assim, ó, fazendo mímica. Deus não participa de algo assim. Precisa ser sincero de todo o coração. E isso é nosso dever, tanto quanto é orar. E sabe uma coisa que me impressionou muito no estudo de hoje? É que esses atos que eu estou falando para vocês, de louvar a Deus, de reconhecer a bondade do Senhor, de meditar nas experiências pessoais que você viveu com o Senhor, são armas para você vencer o maligno. Olha esse parágrafo que diz: essas práticas reprimem o poder de Satanás. Louvar a Deus, relembrar a bondade de Deus, lembrar das experiências espirituais que você viveu com o Senhor, reprime o poder de Satanás. Expelem o espírito de murmuração e queixa e o tentador perde terreno. Como é que a gente repele espírito de murmuração e queixa? Começa a louvar a Deus. Começa a lembrar do quanto Deus te ajudou. E sabe, uma coisa que eu aprendi no estudo de hoje: você é o Israel espiritual. Deus te escolheu. Você agora é a vinha do Senhor. E Ele está te dando privilégios. Mas para que são esses privilégios? Para você reter para você? Não, é para abençoar o mundo, abençoar a humanidade. E muitas pessoas se enganam da seguinte maneira: ah, Joana, eu já dou uma ofertinha ali, eu ajudo ali, eu dou o meu dinheiro. E não é só isso. O texto diz aqui que, além das ofertas voluntárias, além da sua dedicação através do dinheiro, que é um serviço tangível, nós também precisamos do esforço pessoal. Você também precisa ir atrás de almas. Você também precisa dar estudos, levar a palavra de Deus, pregar, porque todos nós temos um lugar na obra do Senhor. Há lugar para todos os trabalhadores. E você precisa ter um esforço pessoal de salvar almas, um serviço ativo de alcançar pessoas para o céu. E não somente ser algo de, eu estou dando minha oferta, ou já estou compartilhando esse vídeo. Tem que ser mais, nós temos que pedir isso para Jesus: Senhor, me faça um missionário, que eu não seja como a nação de Israel, que recebeu tanto, mas não tinha para dar. E a pergunta do capítulo de hoje é respondida através de um parágrafo muito interessante. Por que vem a ruína? É a pergunta. O parágrafo que começa: o pecado do mundo atual, responde a essa pergunta e diz assim: o pecado do mundo atual é o pecado que arruinou a Israel. Você vai descobrir agora por que vem a ruína. Ingratidão para com Deus. De que forma temos sido ingratos para com Deus? Menosprezo das oportunidades e bênçãos. A egoísta apropriação das dádivas, recebe, é apenas consumidor, mas não é produtor. Tudo isso estava compreendido no pecado que acarretou sobre Israel a ira de Deus. Estão acarretando hoje ruína sobre o mundo. Por que as pessoas estão enfrentando ruína em sua vida? Porque são ingratas para com Deus, se utilizam das dádivas de Deus, mas elas são egoístas. Elas não trabalham para o Senhor. Elas não repartem das bênçãos.
Elas retêm essas bênçãos para si e estão imitando o mesmo exemplo do povo de Israel. E eu quero dizer para vocês que eles foram rejeitados, ainda sendo filhos de Abraão. Que dirá de nós que somos enxertados? Que dirá de nós que somos adotados? Não somos filhos de Abraão, nós somos filhos da promessa. Que dirá de nós? Por isso, meu apelo para você, querido, que está em casa, e para você, missionário, que está aqui sentado. Você tomou uma decisão muito séria na sua vida. O mundo está dormindo, não conhece o tempo ao qual vive. A ruína está se aproximando e muitas vidas serão ceifadas. A minha pergunta é, o que você vai fazer? O que você aí de casa vai fazer? Nesta crise, onde se acha a igreja? Satisfazem seus membros os reclamos de Deus? Estão cumprindo sua incumbência e representam seu caráter perante o mundo? Dirigem a atenção de seus semelhantes para a última misericórdia da mensagem de advertência? Os homens estão em perigos, muitos estão a perecer, mas quão poucos dos seguidores professos de Cristo sentem a responsabilidade por essas almas? Pessoas estão morrendo lá fora. Você sente essa responsabilidade? O destino de um mundo periclita na balança, mas isto mal comove, mesmo aqueles que dizem crer na verdade. Mais abarcante já dado aos mortais. Há uma carência daquele amor que induziu Cristo a deixar seu lar celeste e assumir a natureza humana para que a humanidade tocasse a humanidade e atraísse a divindade. Há um estupor, uma paralisia sobre o povo de Deus que o impede de compreender o dever do momento. Você se sente assim, meu amado? Que em nome de Jesus isso não venha ser referente a nós. Nós não podemos tratar desse assunto como se não tivéssemos nada e respondermos como Caim, acaso sou eu guardador do meu irmão? Temos uma responsabilidade diante de Deus e do mundo, somos devedores a Deus e devedores ao mundo da mensagem que temos. As pessoas estão perecendo lá fora porque não conhecem o que temos em nossas mãos. E a ruína virá sobre eles, mas também virá sobre nós se ficarmos calados, porque pela omissão se gera ruína. E o apelo de Deus ao nosso coração é exatamente esse. O que você fará com essas advertências? Cairão em ouvidos moucos como caiu a nação de Israel? Você vai perder essa oportunidade mais uma vez de servir ao Senhor, de se entregar para Ele e se deixar ser usado? O que você fará? A consequência do pecado de Israel está perante nós. Aceitará a igreja atual a advertência? Eu não tenho como responder por você, meu amado. Eu tenho como responder por mim. E eu quero dizer para Cristo e para o universo, eu irei. Eu atenderei ao chamado do Senhor. Eu serei uma missionária e pregarei esta mensagem com a minha vida. Era assim que Abraão vivia? Ele pregava a mensagem do Senhor com a sua vida. Que você decida pregar a mensagem do Senhor com a sua vida. Se não, qual será o nosso resultado? É só você olhar para a história de Israel. Será a mesma. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a cumprirmos a missão a qual nós temos como responsabilidade diante do céu. Quero convidar você, então, a fazermos esta oração para o Senhor e pedirmos a Ele a força do céu. Vamos orar? Querido Deus e bom Pai, Senhor, que mensagem tão dura, Senhor Deus, mas tão necessária aos nossos corações. Queremos implorar o Teu perdão, porque por muito tempo temos sido, Senhor Deus, negligentes, não temos nos esforçado o suficiente para pregar o Teu Evangelho e para salvar pessoas e apressar a Tua volta. Perdoa-nos, Senhor Deus, e nos cura, Senhor. Ajuda-nos a sermos trabalhadores ativos, a termos um serviço, Senhor Deus, diligente em Tua causa. Que o Senhor venha com Teu Espírito Santo nos despertar, Senhor Deus, dessa paralisia espiritual que muitas vezes tem nos atacado. Pessoas estão perecendo, Senhor. Pessoas estão
vivendo uma vida completamente arruinada, Senhor, pelo pecado, porque não conhecem ainda da Tua verdade e do Teu amor. Ajuda-nos a pregarmos e a salvarmos essas pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos despertados para a urgência do momento. Não nos deixa, Senhor, sermos como aqueles lavradores maus. Queremos receber as advertências do céu e sermos instruídos por Ti e corrigidos naquilo que o Senhor entende que precisamos e necessitamos. Nos colocamos em Tuas mãos para sermos usados. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe, que você guarde no seu coração essas palavras que foram meditadas e que o Espírito Santo te faça entender a profundeza do assunto de hoje. E até amanhã.